Bem-vindo ao podcast BBA, um podcast especial do Novembro Negro. Nestes episódios mergulharemos fundo nas conexões culturais e desafios globais que envolvem a intersecção entre o Novembro Negro, políticas de arte e a Bienal Black. Vamos explorar como o tema fluxo se relaciona ao deslocamento de pessoas ao redor do mundo e como essas narrativas se entrelaçam ao trabalho dos artistas. Eu espero todos vocês nas nossas plataformas de streaming. Olá a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos. Eu já estou aqui, quase que em clima de carnaval, né? Porque a gente já está no dia 20 de janeiro, então daqui a pouquinho, né? Vamos sacudir aí, porque depois do carnaval, já é fato, nos instalaremos aí com um hall de grandes artistas na cidade do Rio de Janeiro para a nossa terceira edição da Bienal Black Brasil Arte. Eu sou Patrícia Brito, você já sabe. Esses episódios que são gravados fazem parte aí do nosso programa que começou lá no ano passado, no nosso Novembro Negro. Um novembro alusivo à reflexão, ao pensamento da temática, mas com um gancho aí na temática da nossa edição da Bienal. Então, intitulado Conexões Culturais e Desafios Globais, fazendo aí uma ligação direta com o tema Fluxos e Influxos, Transitoriedade, Migração e Memória. Esse programa, então, está sendo produzido, né, desde novembro. Então, como já estamos quase no carnaval, né, a minha convidada de hoje é uma artista muito interessante que já participou conosco em outras atividades promovidas pela Black Brasil Arte. Ela é a Júlia Stephan. Aí eu vou corrigir com ela o sobrenome, né? Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, Patrícia. O sobrenome tá certinho. Ai, é isso que mesmo. Bom. Como é que tá o tempo, né? Aí como é que eles chamam? A Ilha Maravilhosa, né? Ilha da Magia. Ilha da Magia, né? Porque é verãozão, né? Sim, é verãozão e tá cheio, né? Como sempre, aqui no verão a ilha fica cheia mais do que ela aguenta. É verdade, mas é um lugar muito gostoso. Lindo. Eu já começo te perguntando, Júlia, né? E te dando aí, então, o abre alas, para você tentar. Eu sempre faço essa pergunta. Essa pergunta ela tira algumas risadas, mas ela também faz com que o artista se posicione criticamente, né? Em sentido assim de ter alguma discordância. Eu sempre pergunto como, né? Quem é o artista? Então, quem é a Júlia, né? Artista? E como é que você se descobriu artista? Então, essa palavra aí, né, esse verbo descobrir, meio que dá um incômodo, porque às vezes o artista, né, ele não se descobre, né? Ele é agraciado talvez por um dom, ou também é muito trabalho, né? Então, a pessoa não se descobre, ela acaba se construindo, né, como um artista, né? Como é que é para a Júlia isso? Bom, eu acho que é engraçado justamente porque eu acredito que é uma história que se repete um pouquinho, no sentido que desde criança já sentia assim uma predisposição maior a não trabalhar com nada de exatas, então fui sempre muito criativa desde pequena, assim, tive um pai que, apesar de ser matemático, professor de matemática, sempre gostava muito de desenhar e me incentivar, então desde pequena, desde os 6 anos, eu acho, mais ou menos, eu participava de uma escolinha que tem ainda, aqui na Biblioteca Pública de Florianópolis. Então, eu comecei aí já a explorar e foi crescendo, já fui fazendo mais curso. E durante toda a adolescência eu fiz principalmente um curso de desenho realista. Foi assim que eu comecei mesmo, assim, talvez a me pensar como artista ali quando eu era adolescente. Mas eu acredito nessa construção também. Eu acho que não teve nenhum dom, não sei se eu acredito muito nesse dom artístico, assim, mas eu acredito nessa predisposição da gente trabalhar assim com algo mais criativo. E durante assim a adolescência
fui tendo essa construção nesse curso que não tinha, talvez, essa pretensão de se tornar uma profissão, sabe? Artista, mas que eu fui trabalhando e construindo ali em cima da minha expressão, né? E eu acho que a profissão artista, né, artista visual, veio principalmente depois de 2018. É algo que eu sempre falo, assim, principalmente por causa do tema, né, que eu trabalho e da violência contra a mulher, mas foi quando eu sofri um caso de estupro, né, em 2016, e um longo período de sofrimento e silenciamento, assim, né, que eu não falei para ninguém, eu comecei a trabalhar e explorar artisticamente sobre esse tema, que foi um processo de resistência mesmo, pessoal, ali dentro do que estava acontecendo. E eu comecei a fazer orientação artística para desenvolver um trabalho já pensando numa profissão, né, pensando em algo profissional e não mais como eu fazia, que apesar de desenhar e fazer, eu vendia já tudo, mas não pensava nisso como algo profissional. E aí, em 2018, eu começo a trabalhar com esse tema e desenvolvo mais do que é o meu trabalho hoje, né? Sobre a violência contra a mulher. Então, era isso. Você disse duas coisas que me chamaram a atenção e que eu vou pegar agora nessa próxima pergunta. A primeira, você citou aí que ser artista é uma profissão, sim, né? Se você dedica tempo para organizar ter o material de pintura, aquilo que você, né, precisa comprar para poder criar um novo trabalho, seja através de uma encomenda ou até para uma exposição de arte. Então, sim, né, esse mito de dizer que artista plástico é um passatempo, é uma coisa para aposentado, já caiu por terra, né? A segunda era que você traz muito forte, né, essa temática da violência doméstica, da violência contra as mulheres nos teus trabalhos. O ano passado eu pude acompanhar algumas coisas, né, mas todos os teus trabalhos têm essa crítica, né? Qual é o impacto que você busca nas pessoas que interagem com a sua obra? É mais uma reflexão, é uma indignação mesmo, ou de repente mostrar para essas outras pessoas um cuidado, né? O que você, né, busca? Então, eu acho que, falando da profissão, é isso mesmo, né? Eu acho que principalmente, não sei se repete com todos os artistas, mas no meu caso, o que mais demora, com certeza, é a pesquisa. Ali a pesquisa, até desenvolver o que eu realmente idealizo, o que eu realmente espero, é o que mais demora. Então, eu acho que essas horas também têm que ser contabilizadas, né? E que as pessoas enxerguem isso como um trabalho que demora muitas vezes, né? E sobre já a questão do impacto que eu busco, né? Eu sempre digo assim, primeiro, que a minha prática, o que eu faço, né? Ela não consegue ser dissociada do ativismo que eu pratico, sabe? Sobre esse tema também. Porque eu também faço palestra, participo de várias atividades assim, que vão influenciando com as histórias que eu vou escutando, porque eu acredito que todo mundo que trabalha com tema social acaba escutando muita coisa, as pessoas vêm até você de alguma forma, seja nas palestras, no Instagram, né, e contar histórias. E eu acho que ela é indissociada, assim. E o meu trabalho, é até um tema talvez um pouquinho polêmico nas exposições, mas eu sempre digo que eu faço um trabalho direcionado às mulheres, no sentido que ele é direcionado, não quer dizer que é apenas para as mulheres, mas existe uma intenção de direcionamento. E eu trabalho principalmente nessa ideia, já que eu gosto muito de trabalhar com a questão da história, dos silêncios, né? Das histórias que não vêm a público e de como essas histórias também, ao mesmo tempo que são individuais, né, como eu falei da minha, mas elas se tornam coletivas à medida que elas vão repetindo em diversos corpos, né, no sentido de romper esses silêncios, sabe? De certa forma, também uma quebra de padrão, assim, desse silenciamento, de como talvez as nossas avós e mães lidavam com essa questão da violência contra a mulher, porque ela pode ser falada mais hoje, mas ela acontece há muito tempo. Mas essa a intenção principal. Claro que quando
em exposições e tudo mais, tem homens que também gostam do trabalho e sentem também essa questão de entender um pouco mais do que as mulheres, né? Principalmente que eu trabalho com muitas obras coletivas, então não é só a minha voz que está ali. Então, entender como essas mulheres também tratam pelo tema, mas realmente, assim, quem acaba se interessando um pouquinho mais são sempre as mulheres, né? Nos lugares que eu exponho. Você tem assim alguma experiência prática que você pode relatar um pouquinho só sobre algum trabalho coletivo que foi feito, né, relacionado ao tema e que uma vez exposto num determinado espaço causou uma certa crítica, mas na crítica ao contrário, ali, uma crítica negativa por parte dos homens, né, de não assumir exatamente que aquilo acontece, porque a gente sabe também que a violência doméstica, ela não é só a agressão física, né? Tem a psicológica, que eu acredito que seja a mais difícil de ser identificada e até de ser registrada como um ato de violência, né? Porque é uma coisa que vai sendo produzida ao longo do tempo, desde uma, enfim, né, de frases aí negativas e constantes, né? É como tá plantando uma semente, né? Você bota na terra e aí todo dia você tem que molhar e você tem que botar né, no sol. Então eu falo desse ciclo, né? Dessa violência psicológica cíclica aí, começando com as coisas pejorativas, depois começando com aquela coisa, você não pode, você não vai conseguir, você não é capaz, e aí por diante. Uhum. Das histórias de exposição, para te falar a verdade, assim, acontece em todas. Em todas tem alguma coisa, assim, que acaba chegando no ouvido, porque a gente, aqui em Florianópolis, querendo ou não, é uma cidade um pouco pequenininha, e a gente vira amigo, assim, né, e tudo mais. Então, já chegou, por exemplo, na última, que eu fiz agora no ano passado, em março, foi de março, se eu não me engano, a marca é para sempre, aconteceu também de, por exemplo, nos recadinhos, tá lá escrito, sabe, que os homens não deveriam... E aí, apesar que eu não, em nenhum momento, tento, que nem eu falei, né, culpabilizar alguém, o meu trabalho é no outro viés, né, da resistência. Mas acontece, assim, de vir nos recadinhos dos livros, bastante. Ai, me senti desconfortável, em palavras um pouco mais grossas, talvez, mas me senti desconfortável porque os homens não são ruins, ou talvez assim, botam a culpa dos homens em tudo, algumas coisas assim. Mas também acontece de mulheres, sabe? Também acontece. Não é só de homens, né? Já recebi também mulheres falando assim que não acreditam no meu rosto, falando assim na abertura, por exemplo, ou em outro dia, mas que não acreditam nesse trabalho, que não sabem para que serve. E eu acho que cada um tem a sua opinião e tá tudo bem, mas eu acredito muito nesse trabalho também por ser coletivo, assim. E é difícil, assim, em alguns momentos acontece bastante principalmente assim, as pessoas não se identificam tanto quando vão fazer esses tipos de comentários, mas nos cadernos das exposições, ou às vezes no Instagram também, com aqueles perfis, sabe? Meio desconhecido. Acontece bastante, mas eu acho que faz parte do processo, sabe? Não é algo que de algum jeito me deixa mal ou que prejudica o trabalho, sabe? E com a tua fala eu lembrei de um caso que eu acho que demonstra assim, o que eu quero passar, talvez, nessa construção coletiva. Tem uma obra que ela está em constante criação, vamos dizer assim, desde outubro de 2022. E ela se chama Pedaços da Violência. Então, eu vou fazendo oficinas com mulheres, oficinas já em um lugar específico ou não, também já fiz na rua, sobre o tema da violência contra a mulher. E lá eu vou instigando elas que pintem assim, frases, palavras, o que elas desenhem,
coisas que elas se identificam sobre o tema. Então, muitas vão falar sobre experiências próprias ou sobre um caso que aconteceu ontem, está muito recente. Né? E a minha contribuição nesse processo é botar o nome de mulheres vítimas do feminicídio ali nesse trabalho. É pintura em tecido e ela é costurada em outro tecido vermelho que eu vou crescendo, né? E eu fui fazer uma dessas oficinas para desenvolver essa obra ali no Centro de Ciências Agrárias da UFSC, da Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Me convidaram para participar na Comissão contra a Violência. E também não é um lugar que não é o centro artístico da universidade, então existe aquele, não sei pintar, não sei o que fazer, e a gente estava trabalhando, e veio uma mulher, uma menina, assim, que é até mais nova que eu, e ela começou a me contar, assim, eu estou fazendo mestrado aqui, e eu vi tua fala, eu fiz uma fala no dia, eu estou fazendo aqui, estou sozinha, e daí eu vi tua fala, e aconteceu uma coisa parecida comigo, uma coisa, um abuso, sabe? Ela foi tentando contar ali, e daí, pelo que ela contava, eu senti muito, não senti, né? A gente identifica que é um estupro, não tinha outro nome porque ela sofreu, e ela não sabia ainda, e ela falou assim, eu não sabia o que tinha acontecido comigo, assim. Eu falei para ela, né? Eu acho que de alguma forma que sofreu foi um estupro, né? De repente porque ela estava ali ela se mudou do interior, Santa Catarina, para fazer aqui em Florianópolis esse mestrado dela, e ela estava meio só, sabe, descobrindo o que tinha acontecido no meio desse processo, que ela já estava longe dos amigos e família que ela tem na vida toda, né? E ela começou a falar, e eu ali tinha um psicólogo no dia, a gente conversei, vamos tentar, né? Não fica sozinha, eu tentei indicar um caminho, assim, de certa forma, né, do que ela poderia. Então, acho que é nisso que o meu trabalho, que eu sinto que vale a pena, sabe? Ela depois conseguiu ele pintar também, e participou e tudo mais. Mas eu acho que é nisso, talvez, que o meu trabalho, eu sinto que ele vale a pena mais do que essas coisas que acontecem nas exposições, ou que eu recebo mensagem também. Acontece muito também de pessoas falarem assim na exposição, que incrível, mas a gente sabe do passado dessa pessoa, né? Sabe o que aconteceu. Então, eu acho que é nesses momentos assim de construção que eu falo, por isso que eu acho que não se dissocia, né? Do ativismo com o meu trabalho. Então, acho que aí está a importância, tanto da construção, quanto depois as pessoas que já vão ver o trabalho exposto, né, e tudo mais. Você falou uma coisa, começou falando sobre o seu trabalho, né, esse recorte aí dentro da questão da violência doméstica, né, com uma frase que parece ser uma coisa nova, mas é uma coisa já antiga, né? A minha avó sofreu violência doméstica, a minha mãe sofreu violência doméstica, né? Então, isso é um assunto antigo, mas ao mesmo tempo é um assunto atual. Atual no sentido de que algumas mulheres, né, estão quebrando o ciclo, né, e procurando apoio, nem que seja apoio através do trabalho que você faz aí, que é provocar que essa pessoa possa se sentir acolhida e possa falar também, né, porque muito daquela angústia que a gente tem é por não ter alguém para poder compartilhar, né? Não que vá acontecer o milagre de se resolver coisas, mas o simples fato de você se sentir acolhida e não julgada, né? E também uma coisa atual é que fez parte aí do julgamento do Supremo esse ano, né, 2023, cair por terra esse crime de honra que já existe desde 1860, né? Ou pouco antes, 1830. Então, assim, dentro da nossa legislação, né, existir uma lei que possa permitir, né, durante muitos e muitos anos, que o homem, né, ou seja, a figura masculina, possa se respaldar, possa se defender através de um artigo dentro da Constituição que lhe dê ali o privilégio, né, de não ser julgado ou não ser culpado por um crime que ele comete lá em nome da honra, né, da sua honra. Então, assim, as coisas demoram muito para acontecer, mas elas acabam acontecendo, né?
Pegando então um gancho, né, desse teu último relato sobre o material que você, né, essa obra aí em constante evolução, né, eu ia te perguntar, então você é uma artista com muitas linguagens artísticas, né, e os seus projetos atuais, eles estão voltados aí para essa vertente da área mais têxtil, ou você tem também, né, muita pintura, né? Então, assim, explica um pouquinho para nós qual é a sua linguagem artística hoje em relação ao suporte que você usa, se você está usando mais o têxtil. Sim, e eu acho que, só um parênteses antes, eu acho dessa importância que tu falou, né, da gente quebrar os padrões. Eu venho de uma família que eu tive uma história, assim, da minha bisavó, que já faleceu faz uns 20 anos, mas ela sofreu, meu bisavô, ela sofreu vários, é isso, né, assim, vários estupros dentro do matrimônio, inclusive ele fazia isso com as filhas também. Então, assim, vem e várias outras histórias, tanto assim, namorado da minha mãe, que abusou das minhas tias. Então, se a gente for pensar, assim, isso tudo no silêncio, né? Então, acho que é realmente uma quebra, e não é no sentido de culpar as mulheres que vieram antes de nós por não terem feito, talvez, trazer à luz essas histórias, mas é realmente uma mudança de cultura, né? De ver que isso pode mudar de alguma forma durante o tempo. E sobre essa questão dos suportes das obras, eu realmente gosto de experimentar muito. Eu acho que isso faz parte do processo artístico também, da gente poder experimentar vários materiais, vários suportes. Os últimos trabalhos que eu desenvolvi, o último maior assim, foi agora o lançamento de 5 videoartes, que foi contemplado pelo edital Elizabeth Anderle aqui de Santa Catarina. E eu comecei a experimentar, mesmo eu já tinha escrito o projeto já tinha sido aprovado, mas eu comecei a experimentar o videoarte na residência do Instituto, né, que eu tive o prazer de fazer aqui com vocês. E eu acho que isso me deu muita base para fazer esses 5 videoartes, que eles são consecutivos na apresentação, fica quase um documentário. Mas eu gostei muito de trabalhar com a questão da edição. Eu faço até isso profissionalmente por fora, mais alinhado ao design e tudo mais. Então, teve esse processo. O que eu trabalho realmente há mais tempo é a questão do desenho. Gosto muito de trabalhar o desenho em colagem. Então, eu sempre trabalho em cima de fundos que não são um fundo branco. Trago colagens. Eu gosto muito de trabalhar com a escrita, né, de fundo dos desenhos. A pintura e também essa questão do texto, né, também eu gostei muito, né, de trabalhar com estandarte, que foi um processo também de experimentação que a gente fez dentro da residência, que também levou a questão do texto no meu trabalho, né, da pintura também. E eu vou me descobrindo. Ultimamente eu estou gostando de fazer estilogravura, que é algo que eu nunca tinha trabalhado mais a fundo, e agora estou experimentando mais nessa área dentro do que assim eu já faço comumente, que é o desenho, a pintura e tudo mais. Que bacana. Bom, agora fazendo a nossa última pergunta aqui. Você é uma das artistas que vai participar conosco na 3ª edição da Bienal Black, né? Você pode dar, assim, uma pequena prévia do que é que a gente vai ver de trabalho seu dentro dessa Bienal? Fazer um pequeno spoiler, né? Sem entregar muito. Sim, um dos trabalhos que vai ter lá é continuando um pouco nessa minha pesquisa, né? Do tema da violência contra a mulher, pensando nessa reconstrução, na dualidade do processo de reconstrução após a violência, né? Um pouco entre a libertação e o trauma, assim, né? Essa dualidade encontrada, assim. Eu não sei quanto spoiler eu posso dar, mas basicamente, assim, é um pouco disso. Ele é em tecido também. E a outra experimentação que foi feita, né? Eu realmente comecei dentro da residência, mas fugindo um pouquinho do tema da violência contra a mulher, mas trabalhando essa questão do apagamento de identidades, né? Então, tem uma certa conexão, mas não no tema da violência contra a mulher.
e vai fazer esse esvaziamento tanto pessoal, né, de como a pessoa se enxerga, mas também na questão do coletivo, né, e também a reconstrução dessas identidades por meio de fortalecimento também coletivo. Então, trabalho também em videoarte e também trabalho em papel, colagem. Então, um pouco por aí. São 2 trabalhos um pouco diferentes, mas que se conjuntam, se conversam, né? Perdão, nessa questão da identidade, né? Perfeito. Então, esteve comigo aqui, né, nesses pouco mais de 25 minutinhos, a Júlia Stephan, que é de Santa Catarina, então representando também, me parece que tem mais uma amiga que vem junto, né, que eu já conheço também, né, entre outras, né, então pessoal muito bacana, e eu também fico muito feliz, assim, de saber que a residência, ela serviu também para alguns artistas para fazer aquilo que a gente se propôs lá no primeiro dia de encontro, né? Que é tirar os artistas da zona de conforto e fazer com que eles possam experimentar ou experienciar outro suporte, outras narrativas dos seus trabalhos. Mas assim, Júlia, muito obrigada, né, por essa conversa. Eu tenho certeza que esse episódio, que é o 22º, ele vai impactar muitas mulheres, porque a sua voz, ela ecoa junto com outras tantas, né? Então, é preciso sempre uma poder chamar as outras, né? E eu acredito, sim, nesse suporte, né? Nessa escuta atenta que a gente tem entre outras mulheres, né? Porque eu não acredito que em nenhuma relação a gente não deva ter passado por algum tipo de violência, né? Eu mesma, esses dias, um tempo atrás, aí, chamei a atenção do meu marido, porque numa roda de conversa com outro casal, ele meio que dominava, cada vez que eu ia responder uma coisa, ele respondia por mim. Então, já achei isso assim, bom, e ainda sou virginiana, a gente quase quebrou o pau ali mesmo, né? Mas assim, achei, eu digo, é um sintoma seu, né, de querer sempre pular na frente, sempre fazer a resposta, não deixar dominar o assunto, ficar aquela coisa assim, aquela conversa só entre homens, sabe? Faz um corredor assim, tá as duas mulheres, né, as duas esposas na ponta e os homens fazem aquele pequeno corredor, só eles conversando, né? Então assim, já é uma coisa também que a gente conversa, né, para tentar modificar, mas já começa por aí também, né? Se a gente deixa, já começa por aí. Então, estou muito agradecida por essa conversa bem preciosa e louca para ver esses trabalhos fisicamente lá, né, dialogando com os outros artistas, viu? Eu fico muito agradecida de poder ter essa oportunidade. Vai ser a segunda vez que eu vou estar no Rio levando algum trabalho, com certeza com o maior número de trabalhos. E estou muito feliz de poder levar um pouquinho aqui do Sul, mostrar que o Sul também é um pouco de resistência, apesar de tudo que acontece aí nesse espaço do Brasil tão conturbado, né? Mostrar que a gente também trabalha, né? Como tu falou, nessas não só a Júlia, mas como a gente trabalha nessa tentativa de mudança, vamos dizer assim, da cultura, do que é comum, que foi comum, né, um tempo atrás, e que a gente vem trabalhando para tentar trazer a mudança. Então, eu fico muito feliz, né, de poder estar participando e muito agradecida, Patrícia, por tudo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sem artista não tem Bienal. Grande beijo, Júlia. Tchau, obrigada. É isso aí, né? A Júlia é resistente, viu? E eu tenho certeza que o trabalho dela vai atravessar muitas pessoas nessa Bienal, né? Além de fazer essa ponte também, porque se você não sabe, a Bienal ela abre no Rio de Janeiro 8 de março, que é uma data muito simbólica para as mulheres e para os homens também, que tem que refletir acerca aí dos direitos, né, dos espaços que as mulheres estão tendo nesse nosso país, que é um país democrático, né, onde os espaços aí, eles têm que ser espaços compartilhados.
Vamos dizer assim, 50-50 já tá bom para nós. Nós não queremos nem mais, mas tão pouco menos, né? Então é isso que a gente quer. Então assim, você já sabe, mas não custa lembrar. Esses episódios eles são gravados e vão ao ar sempre às quartas e aos sábados, a partir das 10 horas da manhã. Esse episódio em especial também vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube, que é Black Brasil Arte. Tá? Então, a todos, todas e todes, né, o meu muito obrigada e até o nosso próximo episódio.